A ressurreição de Cristo, um chamado à vida e à esperança. A ressurreição de Jesus Cristo é o evento central da fé cristã, um marco que mudou a história da humanidade para sempre. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 6, lemos uma das declarações mais impactantes das Escrituras. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Essas palavras, proferidas por anjos às mulheres que foram ao túmulo de Jesus, sintetizam a mensagem mais poderosa do Evangelho. Cristo venceu a morte, cumprindo as promessas feitas por Deus desde o início dos tempos. Não é apenas uma frase histórica, é um chamado à transformação, à vida e à renovação da esperança em cada coração humano. Esse trecho de Lucas nos leva a um dos momentos mais intensos do relato bíblico. Após o sofrimento e a morte de Jesus na cruz, seus discípulos estavam desolados, enfrentando incertezas e medos. Para muitos, parecia que tudo havia acabado. Porém, Deus estava realizando algo extraordinário, algo que seria revelado de maneira surpreendente e inesquecível. Na madrugada do terceiro dia, algumas mulheres, entre elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram ao túmulo de Jesus, levando especiarias para ungir o corpo do Mestre, como era costume. Ao chegarem, depararam-se com o túmulo vazio e a pedra que o selava removida. Nesse momento, aparecem dois anjos que anunciam a verdade gloriosa. Jesus ressuscitou. Eles questionam: por que buscais entre os mortos ao que vive? Essa pergunta traz uma mensagem direta e poderosa, apontando para a realidade de que Jesus, o Filho de Deus, venceu a morte. A expressão "ele não está aqui, mas ressuscitou" é uma afirmação de que Cristo não foi derrotado pela morte, mas triunfou sobre ela, conforme havia predito durante seu ministério. Esse evento confirma sua divindade e o cumprimento das Escrituras que apontavam para a redenção da humanidade. O contexto é ainda mais profundo quando analisamos o impacto que essa declaração teve. A ressurreição não era apenas uma vitória pessoal de Jesus, era a concretização de um plano divino que oferecia reconciliação entre Deus e os homens. Através da ressurreição, Jesus não só provou seu poder sobre a morte, mas também abriu o caminho para que todos os que creem nele tenham vida eterna. A pergunta feita pelos anjos, "Por que buscais entre os mortos ao que vive?", ressoa até hoje e nos convida a refletir profundamente. Ela não é apenas um questionamento histórico, mas uma provocação espiritual. Quantas vezes buscamos sentido, conforto e esperança em lugares ou coisas que não podem nos oferecer verdadeira vida? Assim, como aquelas mulheres procuraram Jesus em um túmulo, muitas vezes buscamos respostas em fontes erradas, como bens materiais, prazeres temporários, relacionamentos tóxicos ou ideologias humanas. Essas buscas nos levam ao vazio, porque a verdadeira vida só pode ser encontrada em Cristo, o ressuscitado. A ressurreição de Jesus Cristo é um convite para mudarmos nosso foco. Ela nos chama a não viver mais sob o peso do pecado, do medo e da morte, mas a abraçar a vida abundante que Cristo oferece. A vitória dele sobre a morte é também a nossa vitória, pois em sua ressurreição temos a certeza de que a morte não é o fim. Além disso, a mensagem do túmulo vazio nos desafia a viver com fé e coragem. Ela nos lembra que Deus é fiel em cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece perdido. Assim como os discípulos enfrentaram dias de escuridão antes de verem a luz da ressurreição, também passamos por momentos difíceis. No entanto, o Deus que ressuscitou Jesus é o mesmo que pode trazer vida e esperança às áreas mortas de nossas vidas. Outro aspecto profundo dessa mensagem é o chamado à proclamação.
Assim como aquelas mulheres foram encarregadas de anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, também somos chamados a testemunhar essa verdade ao mundo. A ressurreição não é apenas um fato histórico, mas uma realidade viva que deve impactar cada aspecto de nossas vidas e ser compartilhada com todos ao nosso redor. A ressurreição de Jesus Cristo é a prova definitiva do amor de Deus por nós. Ela nos assegura que, em Cristo, temos não apenas a promessa de vida eterna, mas também força e esperança para enfrentar os desafios do presente. O túmulo vazio é um símbolo poderoso de que nada pode impedir o cumprimento dos planos de Deus. É um lembrete de que o poder de Deus é maior do que qualquer circunstância que enfrentemos. Assim como Jesus venceu a morte, também podemos vencer os medos, as lutas e as dores, porque Ele vive. A mensagem de Lucas 24, 5 e 6 nos desafia a deixar de lado tudo o que é temporário e colocar nossa confiança no Deus vivo. É um convite para viver com propósito, alegria e a certeza de que, em Cristo, somos mais que vencedores. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome pela vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Agradecemos por Tua fidelidade em cumprir todas as promessas, trazendo esperança a nossos corações. Ajude-nos a viver com os olhos fixos no Senhor, confiando plenamente no Teu poder e amor. Ensina-nos a buscar a vida verdadeira que só pode ser encontrada em Ti, Senhor. Fortaleça-nos para enfrentar as dificuldades com fé, sabendo que a vitória em Cristo é certa. Restaure nossa esperança nas áreas de nossas vidas que parecem perdidas ou mortas. Dá-nos coragem para testemunhar o Teu amor e a verdade da ressurreição a todos ao nosso redor, e que nossas vidas reflitam a glória do Senhor, para que outros também venham a conhecer-Te. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.